Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para juntos glorificarmos o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agradeço muito a Deus esta oportunidade que Ele nos dá de poder oferecermos mais um trabalho em prol do seu reino. E quero agradecer também a vocês que estão sempre nos assistindo, nos acompanhando. E agradeço também a você que está aí nos assistindo pela primeira vez. Vocês que ainda não se inscreveram, quero pedir encarecidamente que se inscrevam aí, queridos. E vocês também que estão sempre assistindo, nunca esqueçam de dar aí o seu like, porque ajuda muito no crescimento do nosso canal, certo? Vamos ouvir agora o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Se encontra no livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? E qual é o título? É José vendido pelos irmãos. Amém? Ouçam agora a palavra de Deus. Diz o seguinte: José é vendido pelos irmãos. Capítulo 37. Versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, nesse texto aqui, está falando mais sobre a história de José. Eu não vou aprofundar muito, porque a história ela é bem comprida. É linda, mas é comprida. Então vamos apenas aos tópicos, que podemos aproveitar desta leitura de hoje. Observa que nesta leitura está falando de um dos filhos de Jacó. Quem era este filho? José. José era filho de Jacó com a sua esposa Raquel. Raquel, ela lutou muito para ter filhos. Ela queria porque queria, mas ela não conseguia. A essas alturas, a irmã dela, que também tinha se casado com Jacó, teve 6 filhos. E ela ainda não teve nenhum. Depois ela botou a serva dela para dormir com Jacó, para engravidar. E esta serva dela deu 2 filhos para ela. Mas não era do sangue dela. Aí a outra, mulher de Jacó, a irmã de Raquel, a Lia, resolveu colocar a serva dela também. E a serva dela teve 2 filhos. De forma que Jacó já estava completando o 10º filho e Raquel ainda não tinha conseguido ter nenhum. Mas Deus foi misericordioso com Raquel, ela engravidou de José. Isso significa que só contando com os homens
filhos de Jacó, José foi o penúltimo filho, próximo do caçula. Por isso que chama que José é filho da velhice de Jacó, porque ele foi um dos últimos. E Jacó amava muito a José, mais do que os outros. Talvez não fosse só porque fosse filho da sua velhice, tudo bem que fosse, mas também porque foi o primeiro filho da mulher a qual ele tanto amava. A mulher que ele mais amava ali era Raquel. E José foi o primeiro filho dela, embora fosse o 11º filho de Jacó. Falando dos homens, porque teve uma mulher aí no meio da história que era filho de Lia. Então, depois, Raquel teve outro filho, que se chamava Benjamim. E este filho, quando ele nasceu, Raquel morreu. Então, praticamente, José não foi criado somente pelo seu pai e por sua mãe de origem, não. Porque ela morreu, então a Lia foi quem continuou na criação, na educação, junto com Jacó. Mas Benjamim, o irmão caçula de José, o filho caçula de Jacó, irmão de José da parte de pai e mãe, este não foi criado pela mãe dele, porque a mãe dele morreu quando ele nasceu, então ficou sendo a irmã dela. Mas aonde eu quero chegar? Jacó, ele tanto amava José que ele não escondia o seu afeto. Ele não escondia a sua preferência. Então, ele fez, aqui fala até de uma roupa que ele fez, uma túnica de talar, de mangas compridas. Ele fez essa túnica com exclusividade para José, demonstrando ali, né, o seu carinho, o seu amor. E não é que isso provocou ciúmes para os irmãos? E aqui está falando também que José, ele convivia mais com os filhos de Bila e de Zilpa, justamente das servas, das mulheres de Jacó, porque foram eles os últimos antes de José. Então, eles estavam com a idade mais próxima de José. Mas olha que José aqui está dizendo que ele já era rapaz. Quantos anos José tinha? 17 anos era a idade de José, quando ele caiu no laço que os irmãos prepararam para ele. Olha que José, como eu havia falado, ele convivia mais com os filhos das servas, das mulheres de Jacó. Mas ele trazia maus notícias desses filhos. Significa, hoje a gente chama de fofoca, significa que os garotos também não tinham bom comportamento. Então, a Bíblia também fala que por causa dos ciúmes dos irmãos, o diálogo entre José com seus irmãos já não era tão pacificamente. Com certeza os seus irmãos implicavam de tudo quanto era forma, provocando a ira, provocando confusão, por causa dos ciúmes, da indignação que eles tinham, do sentimento que Jacó tinha por José. Observa, amados, que hoje não é diferente. Muitas vezes, quando uma pessoa ela começa a se destacar, aparece também as conspirações contra ela. Ciúmes, invejas. Quando a pessoa começa a mostrar serviço, existem os ciúmes, as picuinhas. Quando a pessoa começa a procurar agir de uma forma honesta, justa, mostrar que tem mãos limpas, também começam as conspirações, começam as perseguições. Então, até hoje, as perseguições são mais fortes daqueles que procuram fazer as coisas certas, de um modo correto, de forma justas, do que daqueles que fazem as coisas de formas desordenadas, até mesmo desonestamente.
Às vezes você já deve ter passado por isso, em alguma situação, a qual você tem agido de uma forma reta, justa, e de repente você vê que alguém está indignado com você e você não sabe o porquê. Às vezes a gente fica perguntando, mas o que foi que aconteceu? Eu não fiz nada para essa pessoa ficar desse jeito. E por que essa pessoa está indignada comigo? Por que ela está irada comigo? Às vezes, queridos, você, na verdade, não fez nada de errado. Mas o que você fez de certo, talvez de bom mesmo, incomodou aquela pessoa. E aí a reação dela se manifesta através do tratamento. Através do tratamento dela que a gente vê que está agindo de forma indiferente, é que a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa por trás disso. Às vezes a gente fica até sem dormir, preocupado o que fez para poder entristecer aquele irmão. Na verdade, não foi a gente que fez. Para entristecer, não. Mas foi o nosso comportamento de retidão que incomodou. Você sabe que a luz incomoda as trevas, não é verdade? Porque o objetivo da luz é combater as trevas. Então, existe pessoas, amados, que têm ciúmes e inveja de todo mundo que tem se conseguido se levantar, se erguer. Se no seu caminho você já se deparou com alguém que tenta contra você, faz de tudo para te entristecer, para te provocar, e você não sabe o porquê, começa a analisar nesse fato. José não desconfiava, não sabia por que os irmãos tinham tanta raiva dele. E ele era tão inocente que quando ele tinha os sonhos dele, ele ainda fazia questão de contar. Mas ele não contava para servir de provocação. Ele contava porque ele sonhou e gostou do sonho e começou a contar. Só que quando ele contava, provocava mais indignação, mais ira contra os irmãos. Porque os irmãos achavam que ele estava ali era provocando os irmãos, querendo se exaltar diante deles. Porque os sonhos que José teve foi de revelações de que José iria ser elevado acima de seus irmãos e acima de seus pais. Então, mais um motivo dos irmãos ficarem indignados contra José. Além de José conquistar todo o amor do seu pai, aí já estava conquistando também o amor de Deus. Porque o sonho era dado por Deus. E José não tinha receio de chegar e contar, não. Qual foram os sonhos que José teve? Um sonho ele contou que foi dos feixes, que ele tinha o feixe deles e tinha os outros feixes em volta dele. Então, todos os feixes inclinaram diante do feixe dele. Depois ele contou o sonho que ele teve com o sol, a lua e as estrelas. Aí ele disse que o sol, a lua e as estrelas estavam se inclinando sobre ele. Aí todos, na mesma hora que ele contava o sonho, todo mundo interpretava. Você sabe qual foi o resultado disso? Os irmãos tentaram matar José e depois venderam José. E José foi parar no Egito, foi parar na prisão. Mas depois Deus ergueu José. José passou a ser o governador do Egito. Nós podemos até estudar esse conteúdo na próxima reflexão, quem sabe, porque nessa não vai dar. Mas eu quero finalizar aqui trazendo para vocês como que Deus trabalha na vida daqueles que são honestos. Não importa as calúnias, não importa as perseguições, não importa a inveja, os ciúmes. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar de você. O que Deus deu para você herdar, ninguém vai tomar a herança de você se você permanecer na sua posição fiel a Deus, obediente ao Senhor e temente a Ele, seguindo firme os seus caminhos, não mudando a sua postura. Você sendo uma pessoa honesta, você sendo uma pessoa justa, aconteça o que acontecer, continue sendo limpo. Foi assim com José. Ele passou por muitos momentos que ele podia, em certas ocasiões, fracassar. Mas ele não fracassou.
e Deus foi com ele até o fim. Assim, ele será com você. Amém? Vamos então levar a Deus em oração. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu levanto a Ti este clamor, Senhor, e suplico a Tua misericórdia e a Tua compaixão, para que Tu venha derramar sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha vida e sobre a vida de todos estes meus irmãos que neste momento estão me ouvindo, para que o Teu amor e a Tua compaixão seja estendido sobre eles, Senhor, e abençoe de uma forma poderosa. Pai, eu quero te pedir para estes que andam nos Teus caminhos retos, obedecendo a Ti, sendo fiel a Ti, como foi José, para que eles possam, Senhor, ter o êxito, para que eles possam ter excelentes resultados no final da sua jornada. Mas eu quero te pedir pela conversão daqueles que não conseguem, Senhor, ter as suas mãos limpas, ou talvez andar de uma forma honesta, talvez seja dominado por a inveja, ou seja dominado pelos ciúmes, seja qual for a situação a qual tem atormentado o seu interior, o seu ego, o seu íntimo. Eu te peço para que tu venha converter. Eu te peço para que tu venha ter misericórdia. Eu te peço para que tu venha tocar no seu coração, mudar a mente, Senhor, e abrir a mente dele para que ela possa se tornar ampla para aquilo que diz respeito às tuas obras, às tuas leis, os teus ensinamentos, para que tu venha dar uma visão espiritual de que nesta vida nós seremos mais que vencedores a partir do momento que nós procuramos fazer aquilo que agrada ao teu espírito. E o teu espírito se agrada do coração reto. O teu espírito se agrada, Senhor, daqueles que são obedientes e tementes a ti, independente das circunstâncias. Então eu te peço que assim como tu foste, meu Deus, fiel com José, porque José andou nos teus caminhos, seja fiel com todos aqueles que andam nos teus caminhos, e seja misericordioso com aqueles, Senhor, que vacilam, para que eles também venham andar nos caminhos da retidão, para que a promessa de salvação venha alcançar a vida de todos. Nós sabemos, Senhor, que a salvação não é fácil, e muitos perdem a salvação por causa de certos defeitos que tem na sua vida, no seu comportamento, e esse defeito deixa tomar conta do seu coração. Então eu quero te pedir que tu venha lavar o coração de cada um, purificar, para eliminar, Senhor, todas as rapinas, todos os defeitos, tudo aquilo que pode prejudicar a salvação. E entra o Senhor com o milagre da transformação e da mudança na história de cada um. E a bênção da salvação para a vida dos teus filhos e para as famílias deles. É o que eu te peço para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês e sobre todas as suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique na paz. Deus abençoa.